Nós vamos falar agora da questão das doações, da solidariedade. A pandemia mudou o mapa das doações no mundo. Para falar sobre isso, nós estamos em contato com a Paula Fabiani, que é CEO do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Paula, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. Olá a todos os ouvintes. Bom, Paulo, a gente tem visto aí muita mobilização, primeiro, principalmente aqui no Brasil, na primeira onda da pandemia, muitas doações. Aí recentemente se constatou novamente o problema, nós tivemos interrupção do auxílio emergencial. Aliás, a gente estava conferindo aí o depoimento do presidente do Senado quanto à necessidade de uma ampliação do programa. Agora tem essa questão das doações pelo mundo, vocês fazem esse acompanhamento e houve mudanças em função da pandemia. Aliás, a fome é um problema global, né, das economias mais pobres, que necessitam hoje, inclusive, de doação de vacinas, mas eu queria a avaliação dessa mudança de cenário que vocês detectaram. Bom, o estudo é feito pela Charity Aid Foundation, o IDES representa, né, a Charity Aid Foundation aqui no Brasil, e eles entrevistaram o pessoal da Gallup, que faz, né, a pesquisa, e foram entrevistadas 121 mil pessoas no mundo todo, são 114 países que participaram dessa pesquisa, que é o maior mapeamento sobre doação no mundo. E teve uma mudança significativa em relação aos anos anteriores, né? Os países em desenvolvimento subiram no ranking bem mais do que os países desenvolvidos. Na verdade, o mundo todo doou mais, né? Mas os países em desenvolvimento tiveram uma performance melhor nesse período de pandemia. Acho que o destaque é a Indonésia, que é o número 1 do ranking, nesse último ranking, e nos anos anteriores a gente tinha a presença de vários países nos 10 melhores, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Irlanda, Holanda, e esses todos saíram dos 10 primeiros, e hoje a gente tem a Indonésia em primeiro lugar, e na sequência a gente vê a Nigéria, na verdade, é o Quênia, depois a Nigéria e quarto lugar, Mianmar. A gente ainda tem no ranking a Austrália, Nova Zelândia e Tailândia, mas o destaque vão para os países do continente africano, como eu já disse, Quênia, Nigéria, e a gente tem também a presença nos 10 melhores de Gana, Uganda, e que chamam muito atenção como esses países melhoraram nesse ranking. A pesquisa, ela mede 3 fatores, né? Se você fez uma doação para uma organização, se você fez trabalho voluntário, ou se você ajudou um estranho no último mês. Então, ela também tenta capturar essa questão do comportamento recorrente, né? E o destaque da pesquisa foi a ajuda ao estranho, que atingiu níveis nunca vistos antes, com 55% da população mundial praticando esse ato de solidariedade. E Daria. falando do Brasil, oi? Você citou 55% da população, daria 3 bilhões de pessoas, né, mobilizadas nesse sentido aí de doar para um estranho, né? Não é a doação, né? É a ajuda. A doação, aí esse índice é bem menor, é 31%, tá? Das pessoas no mundo que fizeram algum tipo de doação para uma instituição, tá? Então, a doação para uma ONG, para uma organização, não entra aqui doação com uma esmola, ou doação para uma pessoa, para o indivíduo. Isso não entra, por exemplo, se você dá uma cesta básica para uma pessoa, você dá uma ajuda em dinheiro, nesse caso ela não entra, então, como doação. Não, ela pode entrar nessa ajuda ao desconhecido, né? Que você pode dar ajuda de várias maneiras, mas ela não entra como doação. Aqui eles fazem a pergunta: você doou para uma instituição, tá? Então é bem a doação para organizações mesmo. E o E o Brasil? Brasil, em relação ao mundo, né? Na prática da doação, a média geral do mundo é 31, o Brasil está em 26, tá? Então a gente fica abaixo na questão da doação, ficamos abaixo na questão do voluntariado também, que a média do mundo é em torno de 20%, e nós estamos com 15%, mas nós performamos muito melhor na ajuda ao estranho, com 63% dos brasileiros realizando essa modalidade de solidariedade. O Brasil subiu na posição, então, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente ocupava uma posição média de 74,
e fomos para a posição de 54, ou seja, avançamos aí 20 posições, que é uma boa notícia, né? A gente percebe que realmente o brasileiro se mobilizou na pandemia e se mobilizou mais do que outros países do mundo. Agora, na verdade, essa mobilização era necessária, porque quase todo mundo adotou com mais ou menos intensidade o lockdown. Isso impediu determinadas atividades profissionais e levou boa parcela da população à miséria mesmo. Inclusive, a pobreza cresceu em todo mundo, desequilíbrios regionais, desequilíbrios por país. Inclusive, você citava essa questão de os países desenvolvidos estarem doando menos, e eles estão cuidando muito da própria casa, né? Inclusive com aqueles mega pacotes como nós tivemos nos Estados Unidos, que se discute ainda um reforço, né? Então os governos estão muito mobilizados nesse sentido. Mas essa pesquisa, ela detecta em alguma medida o quanto que essas doações ou essa ajuda direta para o estranho podem ter ajudado a minimizar esse problema muito sério? Então, a pesquisa, ela é muito simples, né? Ela faz só essas 3 perguntas, mas eles trazem recomendações, tá? Tanto para governos, quanto recomendações para organizações internacionais, que tem como aí a prática da doação para organizações que trabalham em territórios com alta vulnerabilidade, e também trazem recomendações para as próprias organizações da sociedade civil, para as ONGs, né? No caso de governos, a recomendação é realmente, os governos eles têm que tentar facilitar a doação, o ato da doação. Então, dar incentivos fiscais, porque o incentivo fiscal ele é um grande promotor da doação. Além disso, né, buscar regulamentar as organizações de uma forma muito justa e consistente, né? E com isso, promover, ou seja, a sociedade civil e as organizações da sociedade civil como uma voz independente. No caso dos financiadores, buscar dedicar recursos para apoio institucional. Muitas vezes os financiadores, eles querem financiar só o dinheiro que vai para a ponta, né, que chega no beneficiário. E as organizações, elas conseguem responder de uma forma muito mais ágil e também prestar contas de acordo com os requisitos de compliance de uma empresa, se elas tiverem uma boa capacidade institucional. E pouco dinheiro é doado para a capacidade institucional. Então, esse é um outro ponto que eles trazem, e trazem também para as organizações da sociedade civil a busca por melhores práticas de prestação de contas, de governança, e também no processo de escuta dos beneficiários, porque muitas vezes a gente parte do princípio que a necessidade é uma, quando na verdade é outra, e esse processo regular de escuta das comunidades e dos beneficiários faz com que você tenha estratégias mais efetivas de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Perfeito, nós ouvimos a Paula Fabiani, que é CEO do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Fabiana, Paula, eu agradeço muito a sua participação, as suas informações, uma boa tarde. Muito obrigada, fico feliz aí que vocês falem desse tema tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Sem dúvida alguma.